Poucos momentos são tão solitários quanto aquele em que deitamos e o mundo finalmente silencia. A cidade diminui o ritmo, a casa se aquieta, mas dentro da mente o movimento não para. Pensamentos se atropelam, lembranças se tornam acusações, preocupações se transformam em vozes que em não nos deixar dormir. É como um tribunal noturno em que somos, ao mesmo tempo, réus e juízes, acusadores e defensores. A cada noite, essa batalha silenciosa se repete, e o sono, que deveria ser um refúgio, torna-se uma prisão. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: a cada noite, ao deitar, lembra-te de perguntar: o que fiz hoje de acordo com a razão? Esse conselho simples é uma chave. Ele nos lembra de que o descanso não nasce da ausência de problemas, mas da ordem interior. Quando a mente encontra coerência entre aquilo que pensamos e aquilo que fazemos, o corpo se entrega com mais facilidade ao sono. Mas quando a mente está em desordem, nenhuma cama parece suficiente, nenhum travesseiro parece macio, nenhuma noite parece longa. Sêneca dizia: nada é mais infeliz do que a mente que nunca encontra repouso. E quantos de nós não carregamos esse fardo? Quantos não fecham os olhos e, em vez de escuridão serena, encontram um turbilhão que não cessa? Dormir, nesses momentos, parece impossível, mas o estoicismo nos ensina que o descanso não é apenas físico. O sono verdadeiro começa antes de fechar os olhos. Ele nasce do cuidado com a alma e não o corpo, que precisa repousar primeiro. Pense no sono como um porto seguro. Um porto está sempre lá, firme, esperando pelo barco que retorna. Mas para atracar, é preciso que a embarcação esteja preparada. Se as cordas estão soltas, se o casco está instável, se o timoneiro não consegue conduzir, o barco não encontra descanso. Assim também é com a mente. Só podemos entrar no porto da paz noturna quando ancoramos nosso interior. O sono não é uma fuga, mas um encontro. Ele só acolhe quem chega com ordem, quem chega com serenidade, quem chega disposto a soltar o peso. É por isso que, antes de avançarmos, quero lhe estender um convite. Se esta reflexão já ressoa em você, se faz sentido aprender a construir essa serenidade que os estoicos chamavam de força interior, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada encontro é um exercício de calma e clareza. Uma oportunidade de fortalecer a mente e preparar o coração para os desafios do dia e para o descanso da noite. Dormir em paz não significa não ter problemas, mas aprender a deixá-los do lado de fora antes de entrar no porto da noite. Esse é o segredo estoico. E é sobre ele que vamos falar. Porque o verdadeiro descanso não é ausência de barulho externo, mas silêncio interior. E quando a alma descansa, o corpo finalmente pode seguir o mesmo caminho. Há quem deite carregando o peso de um tribunal dentro da cabeça. Cada erro cometido durante o dia volta como acusação. Cada palavra dita de forma impensada se torna prova de culpa. Cada falha é repetida em silêncio, como se fosse sentença. Esse hábito de julgar a si mesmo com dureza é um dos maiores ladrões do sono. O corpo pede descanso, mas a mente se recusa a conceder perdão. E assim, a noite, que deveria ser pausa, transforma-se em batalha. Marco Aurélio, porém, fazia diferente. Ele praticava o autoexame diário, mas não como um juiz severo, e sim como um amigo honesto. Ao deitar, revisava o que havia feito de acordo com a razão, reconhecia os erros sem desespero e anotava os pontos de melhoria como quem planta sementes para o amanhã. Não havia espaço para chicotes mentais, apenas para observação clara. Dormir, então, tornava-se mais leve, porque o fardo da culpa não era levado para a noite. Sêneca também praticava essa revisão noturna. Ele recomendava olhar para o próprio dia como quem observa uma paisagem, reconhecer as partes belas, perceber as falhas, mas sem se condenar. Esse exercício esvaziava e, com a mente mais leve, o corpo finalmente podia descansar, porque não é possível adormecer em paz quando a mente insiste em manter a luta acesa. O segredo, portanto, está em revisar o dia sem julgamento cruel. Reconhecer os erros, sim, mas não transformá-los em algemas. Reconhecer os acertos, sim, mas sem orgulho excessivo. Colocar cada coisa em seu lugar, como quem organiza uma mesa antes de encerrar o jantar. Quando tudo está em ordem,
a alma sente que pode se recolher. Uma prática simples ajuda nesse processo. Antes de dormir, escrever 3 pontos de aprendizado do dia. Não apenas vitórias, não apenas falhas, mas lições. Ao colocar no papel, a mente solta o peso. O que estava solto se organiza. O que era confuso se esclarece. O sono, então, deixa de ser fuga e se torna continuidade. Continuidade de um dia que, mesmo imperfeito, foi observado com serenidade. Dormir em paz começa aqui, não com a ausência de erros, mas com a disposição de aceitá-los como parte do caminho. Não com a negação das falhas, mas com a coragem de aprender com elas. E quando a mente aceita essa simplicidade, a noite se transforma em repouso verdadeiro. Grande parte da agitação noturna nasce não do que realmente aconteceu, mas do que nossa mente projeta para o amanhã. Deitamos e, em vez de repousar, criamos cenários intermináveis. E se algo der errado? E se amanhã for pior? E se eu não for capaz? Essa sucessão de fantasmas transforma o sono em refém de preocupações que muitas vezes sequer chegarão a existir. O corpo está deitado, mas a mente corre em círculos. Epicteto nos alertava com clareza. Não é o que nos acontece, mas o que pensamos sobre o que nos acontece. Essa frase ilumina a raiz do problema. Não é a realidade que nos rouba o sono, mas a forma como a interpretamos, a maneira como a ampliamos, até que se torne insuportável. A mente sem freios transforma pequenas pedras em montanhas e nos convence de que precisamos escalar tudo agora, no meio da noite. O estoicismo ensina que a diferença entre o que está sob nosso controle e o que não está é a chave para a paz. E a noite é o momento ideal para esse exercício. Separar preocupações reais das imaginárias é como organizar 2 colunas em um caderno. Uma, escrever o que realmente depende de nós, aquilo que podemos agir amanhã, quando o dia amanhecer. A outra, anotar o que não depende de nós, aquilo que não está em nossas mãos e que nenhuma insônia resolverá. Esse gesto simples faz diferença, porque ao ver diante de si o que está sob controle e o que não está, a mente encontra limites. O caos se reduz, a sensação de impotência se dissolve, e o corpo percebe que não precisa lutar contra o impossível. O amanhã cuidará de si mesmo, e o hoje pode finalmente descansar. A ansiedade noturna nasce de imaginar batalhas que ainda não existem. Mas quando reconhecemos isso, o medo se desfaz. Dormir em paz não é garantir que o amanhã será perfeito, mas aceitar que ele só pode ser vivido quando chegar. A noite, então, deixa de ser palco de tormentas e volta a ser abrigo. Separar preocupações reais das imaginárias é como fechar a porta do quarto para que apenas o essencial entre. O ruído fica do lado de fora. A mente, aliviada, pode repousar. E nesse repouso, o sono deixa de ser uma luta para se tornar, finalmente, um refúgio. A mente agitada costuma correr atrás do que falta. Ela revisita os erros do passado, projeta medos no futuro e insiste em lembrar tudo aquilo que ainda não conquistamos. Esse olhar para o vazio, para a ausência, para o que não temos, é o que alimenta a ansiedade noturna. E é justamente nesse ponto que a gratidão surge como antídoto poderoso, porque a gratidão vira o foco. Em vez de olhar para o que falta, ela nos ensina a enxergar o que já existe. Marco Aurélio nos aconselhava: não desprezes o que já tens. Essa frase é um lembrete de que o valor da vida não está apenas nos grandes feitos, mas nas pequenas presenças, nos detalhes discretos, naquilo que já é parte de nós. Quando aprendemos a contemplar essas dádivas, a mente se acalma. O coração se solta. A noite deixa de ser cobrança e se transforma em celebração. A gratidão, antes de dormir, funciona como bálsamo. Ao listar mentalmente ou escrever 3 coisas pelas quais somos gratos, mudamos o tom da mente. Aquele tribunal interior se desfaz e dá lugar a um jardim. A atmosfera muda. É como se disséssemos a nós mesmos: sim, há lutas. Sim, há problemas. Mas há também o suficiente para descansar. E essa mudança de perspectiva, por mais simples que pareça, reconfigura nossa relação com o sono. A prática estoica não pede gratidão ingênua, mas consciência. Gratidão não significa negar as dificuldades, mas reconhecer que, apesar delas,
ainda há muito pelo que agradecer. Uma conversa sincera, um gesto de afeto, o alimento que sustenta, o teto que acolhe, até mesmo o simples fato de estar vivo para mais um dia. Tudo isso é combustível para a serenidade. Quando cultivamos a gratidão à noite, a mente deixa de girar em torno da falta. Ela repousa sobre, e a presença, por si só, traz calma. Porque a gratidão não é apenas lembrança, é treino da percepção. É um modo de organizar o olhar, de alinhar a alma com a realidade. E é justamente esse alinhamento que abre espaço para o sono chegar. Dormir em paz, então, não é apenas técnica, é também postura. E a gratidão, nesse contexto, é chave. Ela fecha a porta da mente para o vazio e abre a janela do coração para a abundância. Quando isso acontece, o corpo encontra serenidade e a noite finalmente cumpre seu papel de descanso. Muitas vezes não é a mente que nos impede de dormir, mas os estímulos que cultivamos antes de deitar. A luz intensa, o barulho constante, a enxurrada de informações que chega pela tela do celular, tudo isso mantém o corpo desperto e a mente em alerta. Criamos um ambiente que grita movimento, quando o que mais precisamos é de silêncio. E sem perceber, dificultamos o caminho até o descanso. Os antigos estoicos valorizavam a simplicidade como forma de purificação. Cleanto de Assos via no silêncio e na moderação um modo de alinhar a alma ao essencial. Essa lição vale também para a noite, porque quanto mais simples o ritual antes de dormir, mais fácil é para a mente compreender que é hora de repousar. Não há segredo elaborado. O que há é a arte de retirar excessos, de reduzir estímulos, de preparar o corpo para seguir o ritmo da calma. Um quarto menos iluminado, um ambiente mais silencioso, a distância consciente do celular e das notícias que alimentam inquietação. Tudo isso é prática filosófica aplicada ao cotidiano. Ler algo breve e reflexivo em vez de se perder em distrações também é um gesto de cuidado. Não se trata de criar um cenário perfeito, mas de reduzir o ruído até que o corpo entenda que chegou o momento de parar. Simplificar os rituais noturnos é uma forma de educar a mente pelo ambiente, como dizer sem palavras: agora não é hora de agitação, mas de serenidade. É permitir que o corpo obedeça à lógica natural de repouso, em vez de mantê-lo preso ao ritmo acelerado do dia. E ao fazer isso, abrimos espaço para que o sono chegue sem resistência. A filosofia estoica nos lembra que a virtude está na medida. Isso vale também para o fim do dia. Se buscamos paz, precisamos cultivar o terreno que a permite nascer. Um ritual simples, repetido com constância, cria um padrão invisível que prepara a alma. E assim, a noite deixa de ser extensão do caos e se torna prelúdio da calma. Dormir bem, no fim, é menos sobre encontrar a técnica perfeita e mais sobre criar espaço para a paz se instalar. E a simplicidade é a chave que abre essa porta. Há noites em que a mente insiste em prender-se ao amanhã, como se cada detalhe do futuro dependesse da nossa vigília. Ficamos presos ao medo do que pode acontecer, a ansiedade pelo que ainda não chegou, a ilusão de que pensar sem parar é uma forma de controle, mas, paradoxalmente, é ao lembrar da nossa finitude que a calma chega, porque a brevidade da vida não é ameaça, é libertação. Marco Aurélio escreveu: logo esquecerás tudo, logo serás esquecido. Vive em paz agora. Essa lembrança nos coloca diante do essencial. Grande parte das preocupações que nos roubam o sono são pequenas quando vistas sob a lente da mortalidade. Aquilo que hoje parece insuportável, amanhã pode já não importar. Aquilo que nos agita agora talvez seja irrelevante diante da vida como um todo. Reconhecer a finitude é soltar o peso do desnecessário. Pensar na brevidade da vida à noite não é alimentar angústia, mas oferecer à alma um espelho de proporções. É dizer a si mesmo: se tudo passa, por que não deixar que também essa preocupação passe? Esse pensamento não diminui nossa responsabilidade, mas nos devolve clareza. Ele afasta a mente do detalhe que sufoca e a coloca diante do quadro maior. E nesse quadro maior, quase nada justifica a perda do descanso. A prática da lembrança da finitude é um remédio contra a ansiedade noturna. Porque quando entendemos que o amanhã não está em nossas mãos, que nem mesmo a vida está garantida,
o presente ganha valor. E se o presente é tudo o que temos, por que desperdiçá-lo em vigília ansiosa? O sono, então, deixa de ser interrupção e passa a ser parte da vida vivida com consciência. O sono, visto assim, é quase um treino da própria finitude. Cada noite é uma pequena entrega, uma pequena morte simbólica, um ensaio de desapego. E justamente por isso, cada despertar é renascimento. Essa perspectiva dá leveza, porque se aceitamos a brevidade, não precisamos lutar contra a noite. Podemos entregar-nos a ela como quem se entrega à vida, com serenidade, com confiança, com calma. Dormir em paz, portanto, também é lembrar que nada é eterno, nem as preocupações, nem as dores, nem as noites mal dormidas. Tudo passa, e na consciência desse fluxo, encontramos um descanso que não é apenas do corpo, mas da alma inteira. Dormir em paz não significa viver sem problemas, mas aprender a organizar a mente antes de fechar os olhos. É como um jardim, se não o cuidamos, as ervas daninhas tomam conta. Mas se o cultivamos com calma e ordem, ele floresce em silêncio. Assim também é a mente à noite. O sono verdadeiro não vem quando todos os conflitos estão resolvidos, mas quando a alma encontra serenidade suficiente para repousar. Marco Aurélio escreveu: a alma encontra paz quando se alinha com a natureza e com a razão. Esse alinhamento não é teórico, mas prático. Ele começa no autoexame sem crueldade, passa pela separação do que é real e do que é imaginário, floresce na gratidão, ganha força nos rituais simples e se completa no reconhecimento da brevidade da vida. Cada prática é como um fio que, entrelaçado, tece o manto do sono tranquilo. Musônio Rufo lembrava que a filosofia não é para debates vazios, mas para a vida prática. E isso inclui o sono, porque uma mente treinada não apenas enfrenta o dia com clareza, mas também descansa melhor à noite. O sono, então, deixa de ser um acaso e se torna parte da disciplina filosófica, não como obrigação, mas como consequência natural de uma alma ordenada. O segredo estoico para dormir em paz é esse: transformar a noite em ritual de revisão, de gratidão, de simplicidade e de entrega. Deitar-se não como quem foge do dia, mas como quem fecha um ciclo completo, preparado para recomeçar. Dormir, nesse sentido, não é apenas descanso, mas também sabedoria. E agora fica o convite. Se esta reflexão lhe trouxe serenidade, inscreva-se no canal e continue caminhando conosco nessa jornada de sabedoria prática. E, para marcar sua presença, escreva nos comentários uma palavra que simbolize sua busca de hoje. Pode ser paz, calma ou silêncio.